Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo Zema, Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Olá, eu vou aqui às vezes chamá-lo de deputado, o ouvinte vai me perdoar pelo hábito, né? Olá, secretário Guilherme da Cunha, como vai? Tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes. É uma alegria enorme estar aqui de volta, como também é uma alegria estar de volta à vida pública, poder trabalhar pelo que a gente acha o certo e ajudar Minas Gerais a crescer. Vamos primeiro entender exatamente qual será a sua função como secretário executivo. A ideia é que você atue junto à Assembleia Legislativa, atue junto a entidades específicas do mercado privado. Qual é o campo de atuação que o senhor terá agora como secretário? Guilherme, foi muito bacana a construção dessa função, porque ela foi feita pensando primeiro no que era importante ser feito, no que ajudaria Minas Gerais a crescer. Depois foi pensado como encaixar isso dentro de uma estrutura do governo, daquelas caixinhas de organograma, né? E o que a gente pensou foi que Minas Gerais precisava muito facilitar a vida de quem já trabalha, já produz, já vive aqui. A gente tem visto o governo com números excepcionais de atração de investimentos, conseguindo convencer pessoas que estão fora a virem trabalhar em Minas Gerais, a investir em Minas Gerais. E normalmente são grandes empreendimentos que fazem isso, mas a gente precisa também ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado com as pessoas cujas famílias estão aqui, cuja história está aqui, que vivem em Minas Gerais e que merecem ter uma vida mais simples na hora de trabalhar e de empreender. Então a gente pensou um modelo de simplificação da legislação estadual, e não apenas leis, mas também decretos, portarias, resoluções, e também uma análise dos reais impactos das políticas públicas já existentes. Então é ver se o que está sendo feito está dando certo e o que a gente pode mudar para ajudar, especialmente quem é pequeno. Essa foi a função desenhada e a partir disso a gente viu onde que isso encaixaria melhor. A percepção do governo foi que isso combinaria com o desenvolvimento econômico, com a pasta de desenvolvimento econômico. Depois de feito o encaixe, vieram ainda outras atribuições que falam assim, olha, e a secretaria está com muito serviço, secretaria está grande, está robusta e ela precisa de ajuda em algumas outras áreas além dessa função que a gente desenhou junto, que vão ser as áreas de regularização fundiária, tanto rural quanto urbana, gestão dos imóveis do estado, essa parte mais imobiliária, digamos assim, também devo ajudar bastante o governo nessa atuação. E o que eu acredito que a expertise que eu tenho desenvolvido nos últimos 4 anos dentro do universo político, com a Assembleia, tendo que lidar, né, com esses diferentes pontos de vista, diferentes interesses que são próprios do legislativo, pode ajudar nesse trabalho agora dentro do governo. A gente vai ter que lidar com várias pastas, né? Eu não vou ter uma caneta que eu vou poder opinar, decidir em cima da pasta de agricultura, por exemplo, ou da pasta de saúde, ou da pasta de meio ambiente. Eu vou ter que trabalhar em parceria com os secretários titulares de cada uma dessas pastas para a gente encontrar o melhor caminho e eu confio muito que isso vai ser possível porque a relação com todos eles é fantástica, são pessoas que eu tenho uma admiração enorme, um carinho muito grande também e a certeza de que estão no mesmo barco, esse barco que Zema tem pilotado para fazer Minas crescer. O senhor citou um ponto muito importante, Guilherme, que é em relação à experiência, né? Nesses 4 anos aí enquanto deputado. E a gente sabe que a relação política do governo Zema ainda é uma questão que esbarra em pontos como na Assembleia, por exemplo. Ainda na secretaria e tendo outras pessoas nomeadas, como o caso do deputado Marcelo Aro, por exemplo, após essa reforma administrativa, para além desses cargos que vocês ocupam agora, como que a experiência política e em que a experiência política vai ajudar o governo Zema? A experiência política de Guilherme da Cunha nessa interlocução com a Assembleia, por exemplo? Thalita, eu tenho a plena certeza que a política foi uma escola para mim. A gente cresce de alguma maneira, né, na vida, desenvolvendo certezas de que esse é o melhor caminho, vamos agora por todas as energias, tem que ser desse jeito. E quando a gente entra na política, a gente percebe que outras pessoas têm visões diferentes sobre qual é o melhor caminho, o melhor objetivo e que elas não são nem desinformadas e nem mal intencionadas, são pessoas que têm o real interesse de fazer o estado crescer, de resolver os problemas e tem visões às vezes muito sólidas e bem fundamentadas sobre qual que é o caminho para isso. E na política a gente aprende então a divergir, a ter pontos de vista diferentes, respeitando
o ponto de vista do outro, tratando ali com boa fé, tratando com toda a abertura e diálogo possível para que a gente encontre um caminho comum. Eu tenho certeza que essa experiência que eu adquiri no parlamento nos últimos 4 anos vai ajudar na função. Obviamente também tenho boas relações com vários dos deputados, relações mais distantes com alguns outros, mas de toda forma, essa não será a minha função. E eu tenho que reconhecer que a minha ida para o governo não é para ajudar na Assembleia. O governo tem pessoas muito competentes cuidando dessa área, que são responsáveis por fazer essa articulação. Não pretendo, de maneira nenhuma, interferir no trabalho delas ou de qualquer maneira a gente querer puxar pro nosso colo o que não nos compete. A função já está grande o suficiente. Não é nem puxar, deputado, mas é de fato usar a experiência e usar também aquilo que foi conquistado nos 4 anos pelo senhor aí como uma articulação mesmo, né? Eu acho que essa ajuda não é nem passar pro lado do cargo que não é do senhor, mas ajudar aí o governo nessa interlocução, né? Com certeza, o que me pedirem para ajudar e tiver ao meu alcance, com toda certeza. São muitos os deputados com quem tem relação de carinho, relação de confiança, principalmente confiança, respeito, que se me for solicitado por quem está cuidando dessa área no governo, eu vou ter todo o prazer em ajudar, porque eu tenho a certeza, tá todo mundo remando na mesma direção, todo mundo interessado no mesmo objetivo, que é ajudar o governador Romeu Zema a promover o crescimento de Minas Gerais, com desenvolvimento econômico, também com desenvolvimento social, com geração de emprego e renda de qualidade, para que o cidadão mineiro coloque comida na mesa com o suor do próprio rosto e, de preferência, sem precisar ficar morrendo de medo do fiscal, de preferência, tendo a certeza de que o trabalho dele vai gerar os frutos sem que ninguém atrapalhe essa relação no meio do caminho. O objetivo é esse, não só o meu, mas do governo e assim, de toda a equipe. O que eu puder ajudar em qualquer área, estou à disposição também. Sou um soldado nessa matéria. Sair do legislativo para passar para o executivo é sempre um desafio e vice-versa para todos aqueles que estiveram nessa bancada aqui como ex-secretários e que viraram deputados ou que são ex-prefeitos, etc. Sempre falam de o quanto é difícil estar de um lado você bate bumbo, do outro lado você é vidraça e as coisas se modificam muito nessa perspectiva. Olhando agora, secretário, estando do lado do Poder Executivo, para 2 aspectos, o desenho institucional do governo Zema hoje, para as discussões de articulação política, da sua organização, é melhor do que o desenho que se teve no primeiro mandato, e também para a atração de investimentos ou para conversas com esse pequeno, médio produtor, para quem está produzindo. O desenho institucional do governo tem linha aberta também para negociar e para conversar com a sociedade? O desenho na articulação política, ele tem dado resultados melhores. O governo está conseguindo aprovar coisas agora que passou o mandato passado inteiro sem conseguir. Vou exemplificar aqui com uma que foi a mais difícil, porque era a proposta de emenda à Constituição, que exige mais votos, que era a desvinculação do Detran da Polícia Civil. Eu trabalhei pessoalmente essa pauta intensamente no mandato passado, mas a gente não conseguiu votar. E agora, com menos de 6 meses de governo, já está aprovado, né? Foi votada e aprovada na Assembleia a PEC para desvincular o Detran da Polícia Civil. Então, o desenho está dando um resultado melhor. Em relação a essa articulação com a atração de investimento, o governo já estava voando, cara. Assim, eu não tenho uma vírgula para fazer de sugestão ou correção nesse sentido. O governo está voando nessa área, batendo recorde em cima de recorde de atração de investimento, e isso vai virar emprego, renda, qualidade de vida para a população. Em relação à articulação com quem é pequeno, e aqui eu quero destacar não só as pequenas empresas, os pequenos produtores, mas a galera que é informal mesmo, porque o informal, ele não conseguiu vencer a burocracia. O cara que tem, por exemplo, um bar, mas o bar dele não está registrado porque eventualmente não tem alvará, não tem lá a questão do bombeiro, ou então um produtor de queijo ou de embutidos que não consegue formalizar o negócio dele porque esbarra na burocracia, esbarra não, dá de frente com a burocracia e não consegue passar. Essas são as pessoas que mais precisam de ser procuradas, ouvidas, para que a gente entenda onde que está a dor dela. Essa é a missão que eu tenho. É o sentido de realização que me move para aceitar esse desafio, é conseguir, ao final do trabalho, ter ajudado cada uma dessas pessoas, esses pequenos, a terem seu negócio formalizado, a terem mais segurança com o seu trabalho, com sua renda, e terem mais dignidade na hora de colocar comida na mesa com sua família. De maneira geral, deputado, desculpe interrompê-lo, secretário, o país tem quase que 50% da sua população, metade na formalidade, metade na informalidade. Para Minas Gerais é um cenário que não é muito diferente disso. Só tem meta específica para o quanto é
possível fazer nos próximos 4 anos de diminuir a informalidade ou de formalização? Eu tenho isso como o objetivo do trabalho. A meta vai me ser passada pelo governador. Uma das partes da transição legislativo executivo é que agora tem chefe, né? Como deputado, a gente faz o mandato, obviamente, prestando contas à população, mas faz dentro do que considera individualmente o melhor caminho. Então, as metas eu mesmo que traçava, o que seriam as métricas para avaliar as metas eu mesmo que desenvolvia. A liberdade é plena, obviamente prestando conta ao cidadão. Agora eu tenho chefe, então quem vai dar a meta é ele. Eu tenho que respeitar isso, é parte da adaptação para a nova função, talvez parte do que pode gerar dificuldade em alguns, né, de estarem acostumados com liberdade plena e de repente, puxa vida, não era exatamente isso que eu achava que devia ser a meta, mas é o que foi. Paciência, a gente tem que ter confiança em quem está comandando o barco. Eu tenho muita confiança no governador Romeu Zema, tenho admiração por ele. Tenho certeza que serão coisas muito sensatas que serão postas à mesa nesse sentido. Mas de fato, Guilherme, esse 50-50, ele é cruel, porque o 50 que está na informalidade é quase que invisível na formulação de política pública. Muitas das vezes são tratados quase como se são os desempregados, mas não são, cara. O sujeito, ele tá na informalidade, ele tá colocando comida na mesa, ele tá trabalhando, ele não tá desempregado. Ele não tá formalizado, é diferente. Então a gente ter como meta dar visibilidade a essas pessoas e principalmente permitir que elas se formalizem a partir daí tenham mais segurança, é sim um trabalho gigantesco que vai consumir muito tempo, muita energia e que vai me colocar um brilho no olho gigante, porque isso muda a vida das pessoas, muda de verdade a vida das pessoas e da comunidade na qual elas são inseridas. Então vai ser o foco principal, ouvir esses pequenos, dar interlocução a esses pequenos, o que hoje eu acredito ainda tem um espaço muito grande para ser aprimorado. É desburocratizar para poder crescer? É isso, em resumindo, assim? Com toda certeza. Eu fui presidente da Frente Parlamentar pela Desburocratização na Assembleia. Sua, né? Então, de certa maneira, quando junto com o governo a gente desenhou o que seria a função, foi muito levando em consideração o trabalho que eu já tinha desenvolvido na Assembleia, que poderia ser útil, ajudar o governo, né? Então, essa experiência à frente da Frente Parlamentar pela Desburocratização é algo que a gente leva também para dentro do governo, e a gente tinha como um dos nossos motes na frente, né, o desburocratizar para poder crescer, mas mais do que crescer. Muitas das vezes é simplesmente dar mais segurança para quem já está trabalhando e já tem sua renda. A pessoa já está fazendo o corre dela, mas ela todos os dias tem a preocupação de, vai chegar um fiscal aqui, vai tomar minha produção inteira. De vez em quando tem uns vídeos que viralizam, né, da polícia apreendendo queijo de produtor, tendo que destruir a carga, é um absurdo. Aquelas dói bancas, o coração, né? Nos centros da cidade. Exato. Então a gente quer também dar segurança para a pessoa que já está conseguindo colocar comida na mesa em casa, mas morrendo de medo. E aí isso não é qualidade de vida. E muitas das vezes as pessoas não conseguem gerar mais empregos, porque não formalizadas, ela não consegue gerar emprego, ela não consegue crescer o negócio dela, desenvolver e impactar ainda mais na comunidade. A economia fica parada, né, secretário? Exatamente. Agora, secretário, eu já vou aproveitar, Guilherme, até te peço licença claro, aqui. Fique à vontade. Mas parece que é simples, né, quando a gente tenta explicar aqui, mas ainda é muito distante para parte da população, para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que tem algum tipo de situação como essa que o senhor citou, por exemplo, não tem o alvará para poder funcionar, não tem algum tipo de licença. Como que chega até o governo? Como é que pede ajuda para o governo e fala, olha, Guilherme da Cunha, eu preciso regularizar o meu negócio, porque eu sou autônomo, eu trabalho assim há tantos anos e eu preciso ser reconhecido? Vão ser vários os caminhos, Thalitos. Um deles já existe, tá? Um deles é um site, o Minas Livre para Crescer. O site já existe, mas eu entendo que boa parte da população que está na informalidade, espalhada por nossos 853 municípios, eventualmente não vai ter ou a condição de fazer esse registro pelo site, ou não vai ter a paciência para isso, ou simplesmente está com outras preocupações na vida. O cara tem boleto para pagar, está fazendo ali o trabalho e o corre dele, ele não vai priorizar isso. Então, além de contar com a parte, digamos, passiva, né, de simplesmente disponibilizar o canal, a gente certamente vai fazer uma escuta e uma procura ativa por esses setores e essas pessoas, para que a gente possa entender as dores. E aí de várias maneiras, tanto com os contatos regionais, os braços regionais do governo que chegam até a ponta. Vamos também confiar muito em quem está envolvido na mesma pauta, ainda que fora do governo, e possa ser o interlocutor com as diversas regiões.
fica uma sugestão, quase um pedido aos deputados, né, que representam tão bem nossas regiões, que nos bombardeiem com informação, que nos tragam essas demandas e também, obviamente, vamos confiar bastante no que são os setores um pouco mais organizados, como por exemplo a produção de queijo, mas que tem uma parte gigantesca que está à margem, que está na informalidade. E aí a gente coloca queijos, embutidos, bebidas, poxa, quantas e quantas cachaças não estão aí à venda em PET 2 litros de Coca-Cola, ao invés de estar lá rotulagem e tudo mais, e estão sendo comercializados e não está fazendo mal, né? Então, assim, essas pessoas, elas estão em setores já um pouco mais organizados, mas ainda estão à margem, é mais fácil a gente chegar até elas e procurar. Vai ser intenso, a gente vai colocar isso como esforço do dia 1 ao dia último, que não sei quando será, porque quem tem chefe está sempre à mercê do desejo dele na permanência do cargo, mas um trabalho do dia 1 ao dia último para a gente poder ouvir todos os setores e simplificar a vida de quem está a fim de trabalhar em Minas Gerais. A gente está caminhando aqui pro finalzinho antes da gente ir pro bate-pronto, mas eu queria lhe fazer uma pergunta do ponto de vista político com o seu cargo e com isso que me parece. O Partido Novo busca ser um partido mais popular, mais próximo das pessoas que são dessas camadas de informalidade, porque é uma crítica recorrente que era feita muito por parte da oposição, que o Partido Novo sempre é um partido de elite e muito pouco de base. O partido pensa nisso politicamente? É pela sua forma de origem, né? A princípio, quando o Partido Novo surgiu, era de fato um partido de elite. Se falar, com toda certeza a gente tem que fazer essa aproximação, e a oposição não estava certa ao falar, não estava errado ao falar isso não. Não como intenção do partido de ser de elite, mas como uma realidade. Se a gente observasse dos últimos 4 anos, legislatura passada, o perfil de todos os nossos eleitos no Brasil todo, a gente observar todos com curso superior completo, todos já com uma condição profissional estabelecida. De fato, faltava ao partido essa aproximação popular, e é normal que faltasse. O partido é muito jovem, o partido ele surgiu, ele teve o registro dele deferido em 2015. Ele começou a disputar eleições em 2016 só em 4 cidades no Brasil inteiro, né? Então a gente passou pela segunda eleição geral em 2022. O partido muito jovem, tendo surgido do zero, é natural que no início ele fosse crescendo organicamente entre os conhecidos e os amigos dos fundadores. Os fundadores eram basicamente profissionais liberais. Então, o que a gente precisa agora é aproximar de uma população que é liberal, uma população que sabe, né, que essa luta de classes, patrão e empregado, não é parte do dia a dia dela, ela vê isso, o que ela vê é patrão e empregado muitas vezes remando e suando horrores para conseguir vencer a burocracia, para conseguir vencer os impostos, para conseguir os dois juntos colocarem comida nas mesas, tanto do patrão quanto do empregado. São pequenas empresas, são médias empresas, são informais. Essas pessoas naturalmente defendem a pauta que a gente defende de mais liberdade econômica, de menos interferência do governo na vida do cidadão. O que falta é elas saberem que a gente existe e defende isso. Mas é importante colocar um ponto aqui para o ouvinte e, obviamente, também para toda a audiência do universo político que eu sei que acompanha o programa. O objetivo na secretaria, meu objetivo na secretaria, não tem a ver com expansão do partido ou ajudar partido. Meu objetivo é a gente impactar e mudar a vida do cidadão mineiro. Obviamente, pela gravata já mostra, eu tenho muito orgulho de vestir as cores do partido, de deixar as pessoas saberem que eu sou do partido, tá aqui o meu Kindle mostrando pra câmera. Cadê a câmera? Aqui, né? Pô, tem adesivo do partido, eu tenho muito orgulho, mas a ideia de estar lá é para impactar e mudar a vida do cidadão, especialmente quem é pequeno. A melhoria para o partido pode ser consequência disso, mas jamais pode ser o foco. Nós estamos conversando com o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Guilherme da Cunha. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece muito facilmente essa parte do nosso Café com Política, deputado? Secretário. Portanto, vamos a ela. O reajuste salarial do governador, vices e secretários, o momento foi adequado? Pô, pensei que vocês me iam perguntar isso. Eu não vou dar resposta rápida, porque aqui eu vou defender um ponto que talvez seja altamente impopular para a população. Foi correto. O governador de Minas Gerais ganhava R$10 mil bruto. É o mesmo salário de um vereador numa cidade que eu tenho um carinho gigante, bons amigos, Pará de Minas.
não me parece condizente com a realidade o governador do estado, o cargo de maior responsabilidade, de maior pressão do estado, ganhar o mesmo tanto que o vereador de qualquer cidade que seja. Uso o Pará de Minas como exemplo, porque tendo amigos lá eu sei qual que é o salário. Um secretário de estado ganhava o mesmo tanto que um vereador em Igarapé. Isso não é real. Isso foi uma medida demagógica feita pelo Aécio no início do choque de gestão, de cortar pela metade os salários, que ninguém teve coragem de mexer depois. E é correto que o governador tenha resolvido isso. O governador agora passa a ganhar o mesmo tanto que ganha um desembargador. Me parece correto, me parece justo. Então, por mais que o número assuste, no primeiro momento, aumentou em 300%. O número assusta mesmo, mas só mostra o tamanho da demagogia que existia antes. O governador ganhar o mesmo tanto que o desembargador, eu tenho certeza, é algo que a população vai achar natural. Pode questionar se o salário de todos esses profissionais é muito alto. Aí é outra questão. Mas dizer que um governador do estado tem que ganhar o mesmo tanto que um vereador de Pará de Minas, muito menos do que um vereador de Belo Horizonte, muito menos do que um prefeito de Belo Horizonte, ganhar 1/4 do que ganhava basicamente, 1/3 do que ganhavam os deputados, isso não é real. Então, eu admiro o governador pela coragem de ter tomado a medida tão impopular, ter topado tomar tanto desgaste para resolver esse problema e acabar com a hipocrisia. Porque junto ao salário dele estão vinculados o salário dos secretários. E não dá pra gente trazer os melhores profissionais e falar que você vai ganhar o mesmo tanto aqui que o vereador de Igarapé. Sim. E vai abandonar toda a sua carreira e colocar o seu nome na reta com contratos e convênios, às vezes, de centenas de milhões, bilhões, arriscando o próprio CPF em processos e mais processos, em troca de um salário desse. Sim. Aí tinha que ficar dando jeitinho com jeton, com isso, com aquilo. Cambalacho, ainda bem que a gente se livrou do cambalacho, que agora tá às claras quanto cada um ganha, a população vai poder acompanhar, a população vai saber e vai poder cobrar. Então foi uma medida acertada. O timing para isso, o momento adequado, nunca existe. Para a média da população, o político, se ele ganhar R$10 e um pão de queijo, é muito. Tem gente que quer que o político trabalhe de graça, tem gente que quer que tome pedrada. Mas sendo bastante realista nesse mundo que a gente vive, né? Esse ajuste salarial, por mais desgaste que iria gerar em qualquer momento, sim, era correto de ser feito. Admiro o governador por ter topado esse desgaste e ter feito isso agora. Bom, vamos considerar aí que foi então o seu bate-pronto, viu, Guilherme? Pra gente encerrar, porque o nosso tempo esgotou, infelizmente a gente ficaria aqui batendo mais papo com o senhor. Mas essa é uma pergunta polêmica que eu imaginava que ali não dava pra ser no bate-pronto. E respondeu muito bem, inclusive. Obrigado. Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente estava acostumado a chamá-lo de deputado aqui no Café com Política, Guilherme da Cunha, muito obrigada pela participação. Mais uma vez aqui, o espaço está sempre aberto para o senhor, para os seus colegas, para os deputados também, para todos aqueles que querem usar aqui o microfone da Rádio Super, que a partir de segunda-feira, aliás, viu, Guilherme, passa a ser chamada de FM O Tempo, e a gente espera aqui nessa nova fase da rádio também. Eu desejo muito sucesso nessa nova fase da rádio, que seja a continuidade do sucesso que já é hoje. Adoro o programa, adoro estar aqui, agradeço pela oportunidade. Vamos facilitar a vida, para de colocar título antes de deputado, secretário, me chama de Guilherme, o nome que minha mãe me deu com tanto carinho. E não posso negar que eu gosto do nome. E eu ia falar assim, e é um nome muito bonito. Não é, Guilherme? Eu acho o mais bonito, inclusive. Fica complicado pra mim aqui, eu tenho que falar Gibraim ou da Cunha. Então tá tudo certo. Obrigada, viu, Guilherme? Ótimo dia pro senhor.